nome do professor. O repeat group já está fazendo a busca, né? Parental groups. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rincão, da Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Nós estamos a partir desse momento começando mais uma aula do nosso Sistema Escolar Integrado, desenvolvido na nossa plataforma NoCode, em que nós ministramos as aulas do Bubble. E nessa aula de hoje nós estaremos criando mais uma aba, nós vamos fazer a integração de cadastro dos professores. Nós, nas primeiras 4 aulas dessa série, a gente desenvolveu a parte primária de alunos. Nós vamos fazer hoje a aba de professores, tá? Como cadastrar e como exibir os professores e os cursos que cada um ministra. Nós vamos colocar uma base aqui de cursos, tá? Em cima do que o MEC exigiu de matéria principal nos ensinos fundamental e médio. Esse é um sistema escolar universal, tá? Em que você pode criar uma cópia dele para você vender. Eu não requeiro aqui nas aulas os direitos autorais, tá? É livre para você copiar, para você fazer igual. E aí também você pode, de acordo com o cliente, né, que você for desenvolver o teu aplicativo, seja uma faculdade, seja uma escola de ensino médio, de ensino primário, fundamental, você coloque as matérias e os cursos e as funções de acordo com o cliente que ele pedir para personalizar, tá? A gente até aqui fez os campos de aluno, de cadastro de responsável, de curso do aluno, né? E depois que a gente concluir todas as partes aqui de aluno, professor, turma do nosso menu principal, nós vamos fazer as integrações relacionadas à escola, porque por enquanto está sendo feito o layout de cadastro e de exibição, tá? Só que depois a gente, como todo o sistema correto, tem que atribuir um professor, um aluno, um funcionário de transporte, uma turma de aluno à escola que a gente cria quando a gente acessar o aplicativo pela primeira vez. Então essa mecânica toda de workflow vai ser feita num aulão depois que todas as funções do menu principal estiverem prontas, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá para mais uma aula, tá? E vamos fazer hoje a sessão de professores. Aqui no grupo de professores, para a gente começar a aula, eu coloquei 2 grupos aqui com as mesmas medidas dos outros do grupo de alunos, tá? 1180 por 457, um com a cor padrão da plataforma, né, que vai ser o de listar professores, renomeei para listar professores. O segundo eu coloquei, isso foi para adiantar a aula, tá, pessoal? Um grupo cadastrar professores na cor branca, tá, para a gente diferenciar. E aqui em cima eu coloquei o texto lista de professores e cadastrar professores. Tá? No grupo professores, eu vou criar um custom state que vai se chamar professores, tá? E vai ser do tipo texto. Quando eu clicar na lista de professores, quando a gente clicar na lista de professores, a gente vai dar um set state, tá? Deixa eu deletar isso aqui. Foi uns testes que eu estava fazendo aqui. A gente vai dar um element actions, set state, tá? Vai ser o quê? Grupo professores, o state professores e o valor dele vai ser listar, tá? Quando eu clicar no texto cadastrar professores, perdão pela pronúncia, cadastrar professores, a gente vai dar um element actions, set state, no grupo professores,
custom state professores e vai ser o custom state vai ser cadastrar. Beleza? Aqui, ó, voltando no design, no grupo cadastrar professores, a gente vai vir com a condicional que quando o grupo professores, o custom state professores for cadastrar, então esse elemento vai ser visível, tá? Esse grupo é visível, ele nasce invisível. E o grupo listar professores também está nascendo invisível quando o grupo professores o custom state professores for listar, então esse elemento é visível. Tá? Deixa eu só fazer um teste aqui, por exemplo, professores, lista de professores, cadastrar professores. Ó. Ok, pessoal? Tá funcionando, certo? Só que ele não pode nascer assim, ó. Sem o menu estar aparecendo. Então, como que a gente faz isso? É a mesma coisa aqui, ó. A gente tem que jogar dois state nele. No grupo alunos, o texto alunos ativos, tá vendo? A gente vai colocar essas condicionais de mudar de cor também, tá? Se a gente clicar no workflow aqui, ele tem dois states, ó. Cadê? É no cadastro. Tá vendo? Ele seta o grupo alunos e depois ele seta o cadastrar aluno. Então, no caso aqui, ó, a gente faz assim. Para que funcione. A gente vem aqui no grupo listar professores, tá? Coloca mais uma condicional aqui, que é do grupo principal, tá? É do custom state menu principal. Vamos lá. Menu funções for grupo professores. Então esse elemento é visível, tá? E aqui no listar professores, ó, a gente adiciona isso aqui também, ó. Olha como é que fica. Tá vendo? Ele sempre vai carregar. Vou fazer de novo aqui, ó. Tá? Eu testei antes da gente apresentar, tá bom? Então, clica no menu, no ícone lista de professores, ele vai dar dois set states, tá? Vai dar o set state no grupo professores e tem que dar o set state no menu principal para ele carregar ali, ó. Element actions, set state, menu principal, menu funções, grupo professores. Tá? Ó. Aí a gente arrasta ele para o primeiro passo na coisa. Ó. Assim como alunos aqui, quando carrega esse primeiro grupo de alunos ativos, os de professores vai carregar a lista de professores aqui, ó, e o de cadastrar, mostra de cadastrar. E assim os dois custom state da aba professor está funcionando. Vamos colocar agora um repeat group para mostrar os nossos professores ativos e vamos fazer o menu de cadastro deles, que é a nossa aula, o conteúdo da nossa aula de hoje. Tá? A gente pode vir aqui, por exemplo, ó,
professores, listar professores, conteúdo pai professores. Então a gente, vamos supor, a gente vem aqui no grupo alunos, grupo lista de alunos, eu vou copiar esse repetir grupo aqui, ó. Vou copiar isso aqui, tá? Esse texto. Deixa eu pegar aqui, grupo lista de alunos. Esse texto de nome e contato, tá? Vou copiar o repetir grupo para adiantar a aula, tá? Vou no grupo professores, lista de professores, vou colar aqui dentro, tá? Deixa eu dar um Ctrl E aqui, Ctrl E, né? Vou descer mais isso aqui, tá? Ou melhor, não vou descer aqui não, vou deixar nessa mesma, tá bom aqui. Vou descer esses textos aqui, ó. E aqui o contato. Então esse aqui sai. Esse aqui também sai. Tá? E isso aqui, o conteúdo dele vai ser professores, desse repeat group, tá? E vai fazer uma busca em professores. Certo? E ele vai se chamar Repeating Group Lista de Professores Ativos. Assim a gente adianta bastante a aula. Tá? A gente não tem nenhum professor cadastrado ainda. Na tabela de professores aqui, ó. Nós vamos criar os campos aqui. Nós também temos o Python Sets, tá? Vamos criar aqui a nossa tabela, os campos da nossa tabela e o nosso Python Sets. Depois a gente volta para o design lá. O primeiro campo, vamos colocar código professor, tá? É do tipo texto. Nome do professor, também do tipo texto. Endereço, vamos colocar endereço. Data, nascimento, professor. Esse vai ser do tipo date. A gente vai usar um date and time picker para selecionar. Tá? Bairro, professor. Vamos colocar, tá? Do tipo texto. Cidade, professor. Também do tipo texto. CEP, professor. Do tipo texto. Estado, professor. Do tipo texto. E-mail. Tudo tipo texto, tá? Contato, professor. RG, professor.
CPF, data de entrada, escola, do tipo date, data, saída, escola, do tipo date, observações não, informações adicionais, professor, do tipo texto, matéria professor, também do tipo texto, e só. A tabela professores vai ter esses campos aqui, tá? A gente vai criar os inputs lá. Vem agora no Option Sets, tá? Nós vamos criar um Option Sets com o nome vamos criar aqui o matéria ensino fundamental, tá? Matéria ensino médio. E mais um Option Sets, cursos técnicos ensino médio. Como exemplo de curso técnico ensino médio, eu vou colocar aqui eletrotécnica, primeiro ano. Primeiro ano, ensino médio. Vou copiar, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, segundo ano, Ctrl V, terceiro ano. Tudo ensino médio, tá? E vou fazer aqui, ó, enfermagem. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, segundo ano de enfermagem. Ctrl V, terceiro ano de enfermagem, curso técnico. Ok? Matéria do ensino fundamental. Biologia, ensino fundamental. Tá? Aí o que eu faço? Eu copio isso aqui, ó. Ctrl C, ensino religioso, que voltou nas escolas, tá? Ctrl V, ensino fundamental. Física. Geografia, ensino fundamental. História, ensino fundamental. Língua espanhola. Tá? Língua espanhola, língua inglesa e a língua portuguesa são matérias obrigatórias pelo MEC no ano novo agora de 2024, valendo para o ensino médio. Mas eu vou colocar aqui para o ensino fundamental também, tá? Tem escola que ensina isso, escola particular que ensina isso. Língua espanhola, língua inglesa, língua portuguesa, que é o português, né?
matemática, química. Vou colocar essas matérias aqui, tá? E a mesma coisa que nós vamos colocar aqui para o ensino médio. Tá? Eu poderia até fazer o seguinte aqui, ó. Para adiantar, eu vou excluir esse Option Sets aqui, vou copiar esse, renomeio ele para ensino médio, e muda aqui, ó. Adianta a gente também. Vamos lá, até o espaço aqui, Ctrl C, Ctrl V. Tá vendo, ó? Como é que adianta o nosso lado pra caramba? Pronto, a gente tem os nossos option sets referentes aos professores, tá? Vamos agora voltar para o nosso design aqui. Vamos criar os campos de cadastro dos professores, né? Antes da gente fazer a listagem aqui, tá? A gente vai cadastrar, ó. Cadastrar professores. Vamos inserir todos aqui. Vamos primeiro colocar um texto aqui para identificar. Cadastrar professores, tá? O plano de fundo dele, deixa eu ver se está salvo a cor de fundo aqui. Ctrl V, não, tá o que a gente copiou. Mas é fácil, é só a gente pegar daqui, ó. Ctrl C. Ctrl V. Vou deixar com o Bodoni centralizado, com 18. O tamanho do grupo é 1180. Vou deixar isso aqui com 1178. Vou centralizar. Vou jogar um pouco para cima aqui. E vou centralizar verticalmente aqui também, ó. Deixa eu ver. Aluno, cadastrar aluno. Tá, mas eu acho que ele está sem cadê? Grupo aluno, grupo cadastrar aluno. Tá com 18, tá sem a borda. Então vamos lá. Grupo professores, cadastrar professores. Esse aqui é sem a borda. Deixa eu ver agora. Perfeito. Vamos inserir os campos de cadastro aqui. Vamos colocar mais um campo aqui no professores. A tabela professores. Foto professor do tipo image. Aqui no nosso design a gente vem com o input, né? Vamos vir com o input primeiro. Cadê? Input.
Esse aqui vai ser o código, tá? Código, cadastro, professores. Vou deixar ele com 35, né? Qual é o padrão que eu estou mantendo no de alunos aqui? Deixa eu ver. 30. Então vamos deixar com 30. O tamanho dele pode ser 100, que ele é de código, tá? E ele não vai ter cantos arredondados. E vamos ver aqui a borda que a gente está usando. É a mesma do texto. Vou duplicar. Esse aqui é o cópia, então esse vai ser o código de professores, esse daqui vai ser o nome. Vou duplicar esse aqui, Ctrl D. Esse vai ser o contato. O código aqui e o contato aqui. Deixa eu dar uma centralizada aqui, tá? Pronto. Agora eu vou vir com os textos aqui e depois eu vou copiando e renomeando. Isso. Ctrl D. Código, cadastro, professor, texto, nome, cadastro, professor. Esse aqui vai ser à direita. Ctrl D. Esse aqui vai ser o contato. A internet está dando ruim. Por isso que está lento.
Código, nome, esse aqui é contato. Aqui na ordem, código vem antes do nome, né? Depois nome, depois contato. Vamos copiar esses dois aqui agora, tá? Ctrl D. Esse vai ser identidade. RG, cadastro professor, esse aqui. Vou copiar de novo. Esse aqui vai ser o CPF. A gente vem com Data and Time Picker agora, ó. Altura de 30. Data and Time Picker, data, entrada, professor, escola. Tá? Nossa, como tá lento, cara. A gente formata ele com data, né? E a gente vai em uma data custom, Ctrl A, para selecionar tudo, dd barra mm barra YYYY, para que o ano tenha 4 dígitos, tá? E vamos centralizar, né? Vamos deixar aqui a borda dela com 100% também. E o placeholder, deixa eu ver como está aqui. Internet, espera aí. Cadastrar professores, tá? Aqui não é nome da aluna, aqui é nome do professor. A gente muda depois na hora de aparecer. O Data and Time Picker não vai ter cantos arredondados não, tá? O padrão aqui da aplicação não é cantos arredondados. Só que eu posso aqui colocar mais junto, tá um pouco separado. Vamos lá.
Eu não gosto que o Google ter feito isso aqui, colocado isso aqui para aparecer. Eu vou descobrir se tem uma maneira de tirar isso, porque isso atrapalha na hora de fazer o layout. Por exemplo, ó, eu estou subindo as letras aqui, eu quero que fique perto do próximo do input de cima. E aí, se eu quiser ver a distância, eu tenho que tirar. Isso me irrita. Isso aqui vai ser data da entrada. Ctrl V. Essa é a data da saída. Cara, que texto nojento, cara. Pronto, consegui. Vou copiar esse aqui, ó, Ctrl D. Eu vou ver até aqui. Esse vai ser a matéria. Depois do contato vem identidade. Depois vem o CPF. Depois vem o Data Type, que é data da entrada. Depois o data da saída. E depois vem a matéria na sequência aqui. Ó. Matéria escolar. Pronto. Vou dar uma olhada aqui no layout. Tá. Deixa eu tirar uma foto aqui. Para eu ir fazendo aqui. Vou vir agora com um Picture Uploader. Vai ser o Picture Uploader
foto, cadastro, professores. Clique para enviar a foto. Também sem cantos arredondados. Borda 100% sólida. Certo? Ctrl D. Agora vamos copiar aqui, ó. Esse aqui, Ctrl D. Tá? Daqui a pouco eu venho com os textos em cima. Esse aqui vai ser o CEP. Eu peguei a cópia, cara. Vamos lá. Peguei o que eu tinha feito em vez de eu pegar a cópia. Nome da rua. Eu vou colocar Logradouro. Ctrl D. Complemento. Ctrl D. Ctrl D. Ctrl D. Código. Deixa eu botar isso aqui padrão também. Esse aqui é foto.
Vou centralizar ele. Eu vou centralizar ele aqui também. O código eu vou deixar à esquerda. Isso. Código, nome, contato, identidade, CPF, entrada, saída, matéria escolar. O matéria escolar não vai ser input não, vai ser um drop down. Tá? Não vai ser. O que ocorre aqui? São duas possibilidades. Você pode ter um professor que dê várias matérias, tá? Por exemplo, do ensino fundamental, e você pode ter um professor específico no ensino médio e no ensino regular para cada matéria, português. Então eu vou colocar aqui eu vou fazer uma mudança aqui e vou colocar um maior para que a gente consiga adicionar mais de uma matéria que esse professor faz, tá? Vou fazer umas mudanças aqui, ó. O contato vem para cá. Foto sobe. O nome eu vou puxar para cá, ó. O código eu vou trazer até aqui, tá? Identidade, CPF, data da entrada, data da saída, contato. Cabe mais um campo aqui, deixa eu ver. Vamos fazer assim. Qual o tamanho que eu deixei esse aqui? 101. Vamos deixar esse aqui com 101 também. Dá para aparecer a data. Agora nós vamos jogar eles para lá, entendeu? Vamos lá. Tá indo para lá. Acho que foi até demais agora. Deixa eu ver aqui. Quero que ele fique alinhado aqui. Isso. E eu copio esse, ó, Ctrl D. Até aqui.
Esse aqui vai ser o e-mail. Vamos conferir na árvore aqui. Código, nome, contato, RG, CPF. Esse aqui vai ser o e-mail que não foi renomeado. Data da entrada, saída, CEP, logradouro, complemento. Falta cidade e estado. Vamos lá. Ctrl B. A cidade e estado eu vou deixar um pouco maior. Input cidade. Qual o tamanho que ficou? 216. Esse aqui também vai ficar com 216. Input estado. Eu estou fazendo aqui é só ir olhando, tá, pessoal? Isso aqui é mais a parte visual, por isso que demora um pouco a aula, tá? Porque a gente faz desde o zero isso aqui. Ctrl D, copia e eu renomeio tudo, tanto o texto quanto os inputs, para não dar confusão na hora da gente buscar lá no workflow, entendeu? Já pensou se eu colocar nome e não especificar que é professor, que é aluno? Vai ter 4, 5 inputs lá com nome, mas é nome de quem? Esse aqui é o estado. Vou trazer esses dois campos para cá para baixo. Ó. Vou aumentar eles de novo. Qual é o tamanho que ficou? 146, esse aqui fica até um pouquinho maior. Pronto. Certo? Para manter um pouco o layout aqui igualado. Tá? Agora eu venho aqui, eu vou organizar isso aqui de novo. Tá? Depois do e-mail, o Data Type Picker vem depois de estado. O Data
entrada depois de estado e o saída depois de estado. Por que eu faço isso na árvore de elementos aqui, ó? Para que quando a gente for preencher, por exemplo, ó, professores, cadastrar professor, código, eu vou apertando a tecla Tab, ó, ele vai pulando na sequência, tá vendo? Ó. Os campos, nome da rua vai ser desabilitado, tá? O complemento não. A cidade vai ser desabilitada, nós vamos colocar o via CEP aqui também. Tá? Complemento a gente pode colocar se é frente, número, o que a gente quiser colocar, tá? O código vai ser desabilitado também, né? A gente vai botar para gerar ali um código. Esse aqui não pode estar vazio. Esse não pode estar vazio. Esse aqui também não. A data mínima, a gente coloca o ano vigente, tá? Então, como que a gente faz isso? É o current date and time. Mais months. E aí vem rounded. Deixa eu ver aqui. Cadê? Não é mouse, não. É rounded down, é arredondar para baixo o mês. Tá? Ele vai pegar o primeiro mês do ano. Quer ver? Só pega o ano vigente, ó. Ó, tá? O ano anterior não consegue, ó. É fechada a data. Mas aí no caso é mão, é year. Tá? Vamos escolher o ano aqui, ó. Ele pega o primeiro mês do ano. Ó. Tá vendo? E a mesma coisa aqui, ó, no saída. Pronto. Vou jogar isso aqui só um pouquinho para cá, para dar como se fosse a mesma distância aqui. Entendeu? E eu vou entrar com o campo aqui, ó, com o drop down. Volta aqui na tabela, na aba da nossa tabela do banco de dados, é um Python 7, eu vou criar mais um aqui. Professores. Tá? Eu vou colocar ativo e inativo. Volto em design. Venho com o drop down aqui, ó. Status professor. Selecione o status do professor. Vai ser uma busca dinâmica em professores, tá? Option sets professores, todos os option sets
Current Options Display. Mas está muito lento isso hoje. Tá? Eu vou tirar aqui os padding, né? A altura vai ser 30. Tá? Vou centralizar o texto. Vai ter a borda de 100%. E não vai ter cantos arredondados. Ctrl B. Por que não está copiando? Ctrl D. Agora foi. Status, cadastro do professor, tá? E aqui na tabela de dados, a gente vem com mais um campo aqui na tabela de professores, né? Vai se chamar status professor e vai ser do Option Sets professores, tá? E o padrão dele vai ser ativo, porque a gente vai cadastrar, ele está ativo. Então, por padrão, vai ser isso no cadastro, tá? Deixa eu voltar aqui para o design. E esse aqui não pode ter campo vazio, tá? O padrão dele é ativo. Certo? Agora a gente vai vir aqui, ó, em plugin. Gente, vocês desculpe a lentidão do sistema, tá? Isso é do Bubble, isso não é comigo aqui não, tá? Multi Select Dropdown, tá? Instalou. A gente volta no design. Vai inserir ele aqui, ó. Escolha matérias escolares professor, tá? Adicione as matérias escolares. Ele vai ser de uma busca dinâmica, certo? Vai ser do tipo Pessoal, na hora que eu estava fazendo o multiline input aqui, multi dropdown, o primeiro, a gravação parou e eu achei que tinha continuado. Então eu fiz. Nesse primeiro aqui, eu coloquei as matérias do ensino fundamental, tá? Esse daqui,
as matérias do ensino médio e esse daqui as matérias do curso técnico, tá? Que vai ser curso técnico. Ensino médio, curso técnico do ensino médio e ensino fundamental, tá? E por último agora a gente vai colocar dois botões aqui, um de cadastrar e um de limpar. Eu vou olhar aqui no grupo de alunos, tinha um bom tempo que eu não fazia as sequência de aulas, então eu acabei esquecendo alguns padrões que eu utilizei. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Grupo cadastrar aluno. Vamos lá. Eu vou pegar esses dois botões que já está na formatação aqui, copio, cadastrar professores. Eu colo aqui, ó. Ctrl D. Ele vai colar aqui em cima. Não, não é isso não. Ctrl V. Também não é isso. Vamos de novo aqui. Grupo alunos. Grupo cadastrar aluno. Vou pegar os dois itens aqui. Vou copiar. E no grupo professores, cadastrar professor. Eu vou colar aqui, paste. Eles foram jogados aqui em cima, igual eu falei, tá? Então eu venho aqui, ó. E jogo eles para cá. Tá? Esse aqui vai ser o botão cadastrar novo professor. E esse aqui vai ser o botão limpar campos, cadastro novo professor. Beleza? Na tabela listar professores, aqui vai ser nome do professor. O Repeat Group já está fazendo a busca, né? Parental Groups. Foi colocado o número aqui. Eu vou, o conteúdo desse número, desse grupo aqui, porque quando a gente clica lá no nome, ele abre o pop-up com os dados do aluno. Vai ser a mesma coisa do professor aqui, tá? Então, como já tem o grupo feito aqui, vai ser grupo lista de professores ativos, tá? O conteúdo dele vai ser professores, corrente céu os professores. Então, aqui vai ser corrente céu professores, nome, né? E aqui, parental groups professor, contato do professor. Tá? Nessa lista vai aparecer só o nome e o contato. Quando a gente clicar em cima aqui, cadê o pop-up de dados aluno? Dados cadastrais, escola, pop-up, dados cadastrais, aluno. Esse é o do aluno, tá? Então nós vamos copiar ele. Vamos dar um paste aqui, né? Para colar aqui mesmo. E a gente seleciona ele, tá? Pode olhar que ele está como cópia aqui, ó. Vai ser dados cadastrais professores. Ok? E o conteúdo dele vai ser professores. A gente muda isso aqui depois, vamos continuar lá, tá? Mas quando no grupo listar professores, a gente clicar aqui no grupo listar professores, no workflow, a gente vai apresentar um element actions, show, pop-up, dados cadastrais professores, e vai dar um display data ali na grupo, tá?
Ok, o current cell professores. Atualizando a página, professores, como não aparece nada porque a gente não tem nenhum professor cadastrado ainda. Aí, dados cadastrar professores, está aqui os campos, né? Vamos fazer o primeiro cadastro agora, tá? Vamos colocar aqui as condicionais. Professores, né? Lista de professores. Então, que condicionais são essas? Por exemplo, aqui no grupo alunos, tá? Texto alunos ativos. A gente coloca essa daqui, copy, copiar a expressão, copiar a condicional. Vem aqui no professores, cola a condicional. Tá? E vai ser, em vez de ser alunos ativos, é lista de professores. Vamos ver. Para ele mudar o fundo aqui. Por exemplo, o aluno. Coloca aqui, certo? Professores. Ó. Certo? E a gente também coloca o state de lista de professores aqui, ó. Copia a expressão aqui também, ó. Não é isso aqui, peraí. Aí ele faz esse background color, né? Para manter, ó. Background color. A gente pega esse aqui, ó. Joga aqui, tá? E dá um font color. A cor branca. Ou seja, a gente selecionou, ó, ele já fica assim, tá vendo? Deixa eu mudar o texto aqui para lista de professores. Lista de professores. Pronto. E eu vou copiar isso aqui, ó. O condicional, vem aqui, paste, is cadastrar. E a mesma coisa esse de cima aqui, ó. Copia essa condicional e vem aqui também, ó. Em vez de ser lista de professores, é cadastrar professores. Ó. Beleza? Se a gente passar o rulo, ele fica. Se a gente selecionar, ele fica também. Quando a gente clicar em cadastrar, a gente vai criar um novo registro de professor. Tá? Cadastrar novo professores, clique. A gente vem em Data Think, também Think. O que a gente vai criar? Um novo professores. Tá? Todos os campos a gente seleciona. Adicionar all fields. Tá? O bairro vai ser... Eu vou fazendo aqui, tá? Você pode ir fazendo igual aí. Input... Cadê?
Deixa eu ver que nome eu coloquei lá, que eu não estou identificando aqui. Vou fazer uma verificação lá, tá? Nos inputs. Input, cidade, cadastro, professores. Input, estado, cadastro, professores. Tá faltando bairro. Então vamos lá. O tamanho que ficou esse aqui. Vou deixar com 140. Esse aqui também com 140. Por enquanto, tá? A gente aumenta de novo aqui conforme a gente for fazer. Tá? Ctrl D. Esse vai ser o input bairro. Cadastro professores. Vou deixar ele com 180. Esse aqui com 180 também. E esse aqui com 180 também. Deixa eu ver. Agora eu vou distribuir eles. Certo. Perfeito. Vamos voltar lá. Bairro, cadastro, professores. Vamos lá. CEP. Input, CEP, cadastro, professores. Cidade, cadastro, professores. Eu vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí também, tá? Date and time, data de entrada, né? Date and time peak e data da saída. Tá? Aqui é a data de nascimento. Data de saída aqui embaixo, tá? Date and time peak. Não, não é nascimento ali não. Tá a fim de me sacanear? Pera aí. Deixa eu ver aqui, nascimento.
Esse data de nascimento não vai entrar não, tá? Vou tirar aqui. Se quiser você pode utilizar aí, eu não vou utilizar não, tá? Date and type, que é data da saída professor, tá? E-mail professor. Input logradouro que eu coloquei, lembra? Cadastro professores, ó. Estado. Tudo cadastro professores, tá? Por isso que tá renomeado lá. Cadê o picture uploader aqui? Foto cadastro professor, né? Informações adicionais. Vamos fazer uma mudança aqui, pessoal. Para entrar em informações adicionais, esse campo precisa, tá? Então aqui, ó, nós vamos colocar Ctrl A 240, Ctrl A 240, e aqui também, ó, Ctrl A 240. Tá? Vou trazer para cá, ó. Se precisar, vou diminuir mais, tá? Vou aumentar esse grupo aqui para 500. E o outro também, tá? O de listar professores também. Para ficar igual. Pronto. No cadastrar professores, eu vou jogar para cá os botões. Certo? E vou vir com um multiline input aqui, ó. Isso. Informações complementares, cadastro professores. Insira informações complementares ao cadastro do professor. A altura desses notebook dá 240, esse aqui também vai ser 240 de altura. Não, é menos. 103, esse aqui vai 103 de altura. Altura 103, eu estou olhando a largura.
sem cantos arredondados, 100% de borda para aparecer. Ctrl V. Informações complementares. Agora a gente volta lá. Vou fazer logo isso aqui antes de eu terminar. Ó. Quando a gente clicar nesse campo aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai dar um reset no grupo, certo? Ó, esse botão limpar campos. Implemente Actions, reset data do grupo. Qual grupo? Cadastrar professores. Ó. Vamos, por exemplo, aqui, ó, qualquer coisa. Vou dar um reset, certo? Vamos voltar aqui para o nosso cadastro de professores. Informações adicionais. Input. Multiline input, no input. Informações complementares aqui, ó, professor, o seu valor. Matéria. O que acontece aqui, ó? Por que entra um multi drop down? A gente já vai ver isso em outra aula que vai estrear junto com essa aqui, tá? Quando a gente clica em cadastrar professores, não tem mais de uma matéria lá nos nossos Option Sets. Por exemplo, numa escola normal, no primeiro ano do fundamental, a professora é responsável por português, matemática, ciências, enfim. Por exemplo, é um professor de ensino fundamental. Aqui tem as listas. Ó. Ensino religioso, você vai adicionando. Ó. Tá vendo? Ele é professor de mais uma matéria. Por isso que entra o multiline drop-down. Tá? A mesma coisa aqui. Ó. Você é um professor de ensino médio, ó, língua. Eu olhei aqui que a língua inglesa não estava aparecendo, portuguesa nem espanhola. Eu fui lá e modifiquei, tá? Para que ela fique parecendo igual. Que na hora de eu ter copiado o Option Sets lá, eu devo ter copiado e colado sem adicionar. E agora já tem, ó, língua portuguesa, tá vendo? A mesma coisa. No caso assim do ensino médio, geralmente é um professor para uma matéria, tá? Ou no máximo duas. A escola geralmente não contrata um professor para mais de uma matéria, ensino regular, ensino fundamental, ensino médio e curso técnico também não. E vamos continuar aqui, né? Vamos terminar o nosso cadastro aqui e vamos concluir a nossa aula. A gente depois vai fazer um cadastro de um professor, vai aparecer na listagem lá e a gente vai configurar o pop-up que mostra os dados e a gente conclui a aula. Essa aula também vai ficar mais de uma hora, porque a gente está conseguindo fazer a sessão de professores inteira numa aula só, tá? Matéria do professor. Aí o que a gente faz aqui, ó? Eu vou fazer o seguinte, como a gente está separado os Option Sets, ó, em professores, matéria professor, ensino médio, tá? Ensino fundamental, a gente adiciona outro
matéria, professor, ensino médio, e matéria, professor, ensino técnico, tá? O que a gente faz? A gente tem que ver um set list aqui, ó. Ah, faltou uma coisa, uma configuração aqui. Vamos lá. Esses três campos vão sair, tá? Perdão, não são texto. Matéria professor ensino fundamental, matéria professor ensino técnico e matéria professor ensino médio. A gente adiciona, tá? Ensino fundamental. Ele é do tipo Python sets, matéria ensino fundamental, e é uma lista. Tem que ser assim, tá? Matéria, professor, ensino médio, tá? Ele é um Python sets de ensino médio e também é uma lista. Matéria, professor, ensino técnico, tá? Ele é matéria, cursos técnicos de ensino médio, também é uma lista. Tem que ser assim, senão a gente não consegue adicionar mais de uma matéria do professor lá no cadastro, tá? Aí, ó, o que ele muda aqui? Vamos tirar, que ele deletou, ele desaparece os campos aqui, né? O nome do professor, vamos fazer aqui já. Input, nome, cadastro professores. RG. Input acho que está identidade aqui, tá? O RG. Tá, RG mesmo, deixa eu ver. RG cadastro professores está diferente dos outros. O status do professor vai ser ativo, tá? No cadastro. Vamos adicionar os outros três campos aqui, ó. Aí a gente vem em set list, tá? Porque a gente vai colocar todos os itens dentro daqueles campos lá. Da onde que a gente vai puxar? É o set list do multi dropdown. Cadê? Ensino fundamental o seu valor, tá? E aqui set list ensino fundamental ensino médio, tá vendo? Ó, ele já dá o certo, ó. Não faz você escolher outro, você já puxa direto daqui. E set list cursos técnicos. Certo? Feito isso, a gente dá um post, né?
Cadastro efetuado. Da cor verde. 2.500 milissegundos, que são 2 segundos e meio. Dá um tempo. 20, tamanho de fonte. A gente dá um element actions, reset data, no que? No grupo cadastrar professor. Acho que é só isso. Só. Vamos fazer um teste aqui. Pessoal, eu fiz umas alterações aqui e mais uma vez eu achei que estava gravando e não estava, tá? O que acontece aqui, ó? Em data, eu alterei os campos matéria, professor, ensino fundamental, médio e curso técnico. O que eu fiz? Isso aqui é um option sets, tá? E eu selecionei aqui ensino fundamental, certo? Aí eu seleciono o option sets de ensino fundamental e seleciono que é uma lista. Por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês verem, ó. Ensino fundamental. É porque eu achei que estava gravando e não estava, mais uma vez. Aí eu seleciono aqui matéria ensino fundamental e marco que é uma lista, tá? Tem que marcar que é uma lista. Eu fiz isso com os três, ensino fundamental, ensino médio e curso técnico. Eu substituí os inputs iniciais que eu tinha colocado erroneamente como texto. Peço perdão pelo erro, tá? E na hora de fazer o cadastro de professores, você tem que fazer um set list. Da onde você busca esse set list? Do multi drop down, a escolha que você está fazendo. O fundamental do multi drop down, ensino fundamental, do médio, ensino médio, e do técnico, curso técnico. Tá? Senão você não consegue adicionar mais de uma matéria no registro do cadastro lá. Aqui no. Eu tô querendo. A gente vai fazer agora o primeiro cadastro, mas eu tenho que fazer mais algumas alterações aqui antes da gente fazer o primeiro registro. Tá? Aqui, ó, no código, eu vou colocar para que o conteúdo inicial dele seja um calculate fórmula. Tá? Um random string, né? Com 8 caracteres e vai ser apenas números, tá? O cadastro do professor. Ok? Ele vai gerar um código aleatório. Então esse input vai estar desabilitado. Tá? Eu vou centralizar ele aqui. Vamos ver agora aqui. E quando a gente aqui, ó, no cadastrar professores, a gente, além do set state que a gente indicou lá, ó, a gente vai dar um element actions, um set focus. No que? No input. Nome e cadastro de professores, tá? E aqui no campo do CEP, o conteúdo inicial dele a gente vai puxar lá, ó. Get data from external API, né? Via CEP, né? O path é do input. CEP cadastre professores e seu valor, tá? Não, não é aqui não, perdão. Também não é isso aqui. Clear. Isso aqui é aqui, ó. Get data from external API.
Está muito lento o sistema do Bubble. Do input, CEP, cadastre professores o seu valor, tá? E aqui vai aparecer o que? O logradouro, que é o endereço. Vou copiar a expressão. Aqui vai ser o bairro, né? Por que não está copiando? Aqui vai ser o bairro. Cidade. Insere um dado dinâmico. Cola a expressão. Aqui vai ser cidade. No caso é localidade, né? E estado. Insere um dado dinâmico. Cola a expressão. E aqui vai ser estado, que é o F, no caso, tá? Vamos fazer um teste aqui. Já deu um setFox um nome, já gerou um código para o cadastro, um CEP 2300110. Deixa eu ver. Não tem esse. 23.100.001. Deixa eu ver um CEP aqui. 20.010.000. Saiu, tá vendo? Na próxima aula eu faço a formatação com os input formatos aqui. Identidade, CPF, contato e o CEP, tá? Para não ficar muito longa a nossa aula de hoje. Então vamos colocar o nome aqui. Ana Beatriz. Tá. Identidade 12.345.678-90. E o CPF 123.456.789-01. E-mail beatrizana@gmail.com. Contato 21. Vou colocar manual, tá? Na próxima aula eu faço isso. Eu trago pronto, na verdade. Depois eu vou liberar o acesso ao editor, tá? Carregando uma imagem aqui, né, de professora, o bairro Centro, tá? Ela entrou na escola no dia 1º de janeiro, né? Por enquanto ela não saiu, tá? Ela é professora do ensino fundamental, então ela ensina biologia, todas as matérias do ensino fundamental, tá? Isso, aqui não é nada. Professora, 1º ano. Vamos colocar 3º ano. Ensino fundamental. Vamos cadastrar.
Eu vou colocar aqui, mas eu vou desmarcar como obrigatório, tá? Contrato dela de 2 anos, né? Por exemplo. Cadastrou. Se a gente vier aqui, ela já vai aparecer, ó. Tá vendo? Como primeiro cadastro. Eu vou tirar aqui de obrigatória a data da saída, tá? Assim a gente conclui a parte de cadastro de professor. Certo? Se a gente vier aqui, ó, na nossa tabela de banco de dados, eu coloquei que ela é professora de todas as matérias, tá? Mas não obrigatoriamente a escola tenha todas as matérias, seja professora de todas as matérias. Se a gente vier aqui na nossa tabela de professores, ó, já tem a primeira aqui. Cadê? Vamos colocar aqui, ela é professora do ensino médio, né? Ensino fundamental, não é isso? Vou colocar para aparecer todos aqui, ó. Todos eles. Aqui, todas as matérias dela, tá vendo? No cadastro dela. Certo? Todos os dados aqui, ó. Beleza? Vamos fazer o pop-up agora para exibir aqui os dados de professor, ó. Eu acho que eu vou dar uma reiniciada nesse sistema aqui para ver se vai, porque está muito lento. A gente vai fazer agora aqui o de lista de professores, ó. Esse pop-up aqui, ó. Pop-up dados cadastrais professor. É isso que nós vamos fazer agora, tá? Aqui no pop-up dados cadastrais professores, ó, o conteúdo dele é professores, tá? A gente vai pegar esse grupo aqui de alunos e vai deletar ele. Tá? Aqui vai ser dados cadastrais professores. Professor. Tá? Professores, que fica no plural. Tanto masculino quanto feminino. Aí a gente vem no grupo cadastrar professores. Tá? Copia ele. Abre o pop-up, né? Cola aqui, ó. Vou tirar isso aqui. Vou mudar isso aqui, ó. Dados cadastrais professores, tá? Vou tirar esse texto daqui, certo? Então esse grupo aqui, ó, vou jogar aqui para cima. Vou tirar esses botões aqui. A gente traz para cá isso, tá? Qual é o tamanho desse grupo? 462. Vamos deixar com 460. E o pop-up a gente deixa com 460 também. Tá? Do tamanho do grupo. E aí aqui a gente vai mudar, ó. Aqui é clear parental groups professores. Código do professor. Tá? Você quer ver, ó? Ah,
Eu vou desmarcar essa condicional aqui, ó. Isso aqui estava lá no grupo. E vou renomear esse grupo aqui, grupo pop-up dados cadastrais professores, certo? Ó, aí ele tem que aparecer, ó. Professores e bota para aparecer ele, que ele está como invisível. Pronto, já apareceu aqui, certo? Vamos colocar os outros itens para aparecer também. Tá? Eu vou só jogar para cá isso aqui, ó. O código eu vou deixar para cá pro meio aqui, ó. Não, vou deixar aqui mesmo, tá? E vou dar uma esquerda aqui. Eu vou fazer nos outros, você vai olhando, tá? Vou fazendo sem fazer, tá bom, pessoal? Qual é o tamanho desse aqui? 240 por 103. Então eu vou inserir aqui, ó, multiline input. E ele vai ser 240 por 103, né? Multiline input pop-up dados cadastrais professores ensino fundamental professores. Tá? Aí o que acontece? Ó? Deleto esse. Esse aqui a gente bota 100 cantos arredondados, borda com 100%, né? Tira esse placeholder aqui, copia ele. Copia ele também. Nós vamos trocar aqui esse picture uploader por um input de imagem, 146 por 151. Vamos lá. Um 46 por 151. Imagem pop dados cadastrais professores. Tá? Tira a formatação, coloca a borda nela, né? De 100% também. Tá? Vou deletar isso aqui e vou jogar ele para cá, no lugar aqui. E o conteúdo inicial dele vai ser uma imagem dinâmica, vai ser parental groups professor, foto, tá? O contato, é tudo no conteúdo inicial, não é no placeholder, tá? Parental groups professor, contato professor. E todos esses inputs aqui vão estar desabilitados, tá? É só para exibir os dados.
40 grupos professores, complemento. Eu não tinha colocado no cadastro complemento. Eu inseri aqui agora e eu inseri lá no workflow também, tá? Depois a gente confere lá, mas eu coloquei esse além e fiz a edição lá no... A gente vai ter que trocar isso aqui também, ó. Então, o professor logrador, cadê logrador? Endereço. Aqui é o bairro, né? 40 grupos professor, bairro. Aqui é cidade. Estado. O data da entrada a gente vai trocar também, tá? É 146 por 30. Vou deletar isso aqui. Vou deletar esse. Vou copiar isso aqui, ó. B. 146, tá? Vai ser o input. Pop-up, data, entrada, cadastro professores, certo? E aí o parental groups dele vai ser data da entrada. E aí a gente copia ele, joga para cá. Esse vai ser o data saída. Data saída. E aqui o status do professor é a mesma coisa. A largura dele é 146 também. Né? Deleta. Copia isso aqui, ó, Ctrl D. Status professor, tá? E o conteúdo dele status professor display. Deixa eu ver como tá ficando aqui. Ó, tá aparecendo todo, certo? Tá faltando agora só aqui esses três, né? Vamos concluir aqui. Esse aqui, ó, a gente também tem que desabilitar, tá? Os que tiverem habilitado a gente tem que desabilitar, para que não faça alteração nenhuma, certo? Esse aqui é parental groups professor, matéria professor ensino fundamental, each item display, tá? É isso que aparece aqui. E aqui é a mesma coisa. Vamos ver aqui. Certo? Ela é professora do ensino fundamental. Aqui as matérias que ela ensina. Ensino médio não tem nada. Assim a gente termina, pessoal, essa aula hoje, tá? A gente fez a parte toda estrutural da guia de professores, né?
Então, a gente já tem no nosso sistema escolar a guia de alunos e a guia de professores pronto. Professores é cadastro de professor, tá? E a lista de professores com os dados cadastrais dele. Pelo menu principal, a gente só consegue inserir, tá? Cadastros. Se a gente for querer deletar, tem que ser pelo painel admin, tá? Aí a gente coloca uma senha de acesso para poder fazer o delete do que a gente quiser no nosso sistema. A gente está com o nosso workflow primário de cadastro, tanto de aluno, pai de aluno, curso de aluno e professores, tá? Como foi dito no começo da aula, depois nós vamos relacionar todo o cadastro de professor, de aluno, de responsável, de curso, de turma, à escola que a gente criar quando a gente acessar o sistema pela primeira vez. Igual o sistema de PDV, as nossas aulas de PDV, a gente tem que relacionar. Lá a gente relacionou o estoque e os produtos àquele ponto de venda que foi criado, aquele comércio que foi criado. Aqui é a mesma coisa, a gente tem que relacionar e a gente tem que fazer alterações no workflow depois. Mas isso a gente vai fazer um aulão específico para integrar tudo isso, tá? Se gostou, por favor, deixa o seu like aí. Se não gostou, pode dar o seu dislike. O importante é que você participe, interaja. Deixa nos comentários a tua sugestão, a tua crítica, a tua opinião, tua dúvida, teu pedido de uma aula específica, de um conteúdo, seja de programação, seja de fórmulas de Excel, informática para concurso, ou inteligência artificial, que a gente incluiu no nosso canal, aulas de inteligência artificial. Se não for inscrito, quero te pedir para você aproveitar, quiser apoiar o canal, se inscreve, ativa o sino das notificações para que você fique sempre informado de toda aula nova no nosso canal. Compartilhe o nosso conteúdo. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima aula. Um grande abraço, pessoal.